Marcelo, algo que me deixou, que eu achei interessante, quando o Rodrigo Caetano falou antes da entrevista coletiva sobre a questão do retorno esportivo que o Flamengo vai ter, ou que se espera que o Flamengo terá com a presença, a contratação do Everton Ribeiro. Por que retorno esportivo? Porque retorno financeiro o Flamengo não vai ter mais. Ele é um jogador de 28 anos, que é contratado por 4 anos de temporada, por 4 anos de contrato. Então o Flamengo dificilmente vai vender esse jogador para conseguir lucrar com ele no futuro. E acho que tem que ser isso mesmo. O clube tem que pensar em retorno esportivo. O clube de futebol não é banco. Guardando devidamente, claro, que tem que ter responsabilidade financeira. Agora, o clube de futebol vive de títulos, para conquistar títulos, você tem que ter jogadores da qualidade do Everton Ribeiro. Então, acho que foi uma grande contratação do Flamengo, uma belíssima contratação. Ele não é esse jogador todo, né? Ele não é um super craque, mas é um jogador que, para o futebol brasileiro, ele resolve bem. É só você lembrar Saiu na seleção brasileira, né? Saiu. Sendo convocado para a como jogador da seleção brasileira. E a cobrança esportiva é a maior que essa diretoria do Flamengo sofre. Sim. É maior porque no aspecto financeiro a diretoria é um sucesso reconhecido pelos torcedores, mas existe uma crítica porque é o seguinte, o Flamengo não está mais naquela fase. Quando essa diretoria assumiu o primeiro mandato do Eduardo Bandeira de Mello, ele passou um recado para a torcida: vamos sofrer. Não vai ser fácil, o Flamengo não vai ser candidato a título nos próximos anos, vai ser um processo de reconstrução difícil porque precisa arrumar a casa e isso é muito importante. É importante para a sobrevivência do Flamengo, é importante para o futuro do Flamengo. Mas esse período já passou, o pior período já passou. O Flamengo hoje tem dinheiro para investir no time. Acabou de vender o Vinícius Júnior, por exemplo, né? Um clube com as finanças saneadas, que faz uma venda do tamanho que é a venda do Vinícius Júnior, ele fica com dinheiro em caixa, dinheiro para investir. E a cobrança que a torcida do Flamengo faz ao presidente e ao Rodrigo Caetano, que é visto como o grande responsável por isso, porque é mesmo a função dele no Flamengo, é de que o que o Flamengo conseguiu financeiramente ainda não foi para o campo. Esse é o sentimento da torcida do Flamengo. Não sei se vocês concordam, se vocês têm uma visão diferente. Esse é o ano, né? O Flamengo já mudou, olha só. Eu acho também que a gente tem que sempre lembrar do passado, né? O Flamengo já mudou de patamar no Campeonato Brasileiro. Não tem muito tempo em que o torcedor do Flamengo olhava para o Campeonato Brasileiro no começo e ficava tentando imaginar se dava para escapar do rebaixamento ou se o time ia sofrer naquele ano. Faltam 41, tanto faltam 41. Tinha esse... O ano passado... Meu amigo Gralha, lá na Pelada, cada semana ele dizia, faltam não sei quantas rodadas para escapar do rebaixamento. Isso foi ontem. Não tem tanto tempo assim. O Flamengo hoje não entra no Campeonato Brasileiro mais com esse tipo de preocupação, né? Nenhum campeonato. Mudou o patamar do time. A preocupação agora a questão vai ganhar o título ou não vai? É ficar no mínimo na Libertadores. Exatamente. Tanto que causa, como aconteceu, uma eliminação precoce na Libertadores. Causa uma celeuma. Mas assim mesmo, as sequelas foram menores do que muita gente Assim, mas a decepção é enorme. Por exemplo, eu não sou flamenguista. Claro que é uma decepção. Mas para mim, nossa, irmão. Eu venho apostando aqui que o brasileiro vai ser campeão da Libertadores. Para mim, o Flamengo era um dos meus favoritos. Em outros momentos, o efeito daquela noite trariam vítimas... Técnicos, né? Vítimas técnicos, até jogadores. Primeiro, né? Muita gente sairia. Alguém teria saído. Jogador, técnico, o Flamengo. Mas aí é coisa da diretoria, do presidente, um novo patamar, uma nova visão. Não cair nessa esparrela. Uma nova visão profissional, aí eu acho que é legal. Mas o início do brasileiro não é nem empolgante. Agora, você vê que o Flamengo vai conseguir se estabilizar no pelotão da frente daqui a pouco. Sim. A questão é a diretoria ela ter a consciência e não deixar, e isso é mais difícil, porque os diretores do Flamengo, por mais profissionais que eles sejam, eles são rubro-negros. E eles ouvem demais a torcida do Flamengo. Até porque eles sentem... O Flamengo o Flamengo que mais tem ali é corneteiro. É o clube que tem mais ex-presidentes vivos. Mais ex-presidentes vivos. Então é muito difícil você ser o presidente do Flamengo. Vivos e ativos. Vivos e participantes ali. A política do Flamengo é muito complicada. Eu me lembro que uma vez eu cobri, acho que foi na Copa do Mundo, a notícia de que o Felipão poderia ser técnico do Flamengo. A Patrícia ainda era presidente do Flamengo. Eu fui para a Gávea. O que tinha de ex-presidente ali que vinha conversar comigo, que nunca tinha coberto o Flamengo, né? Nunca tinha participado de uma cobertura do Flamengo e recebia ali várias informações, então realmente o Flamengo é muito complicado. Agora, só um pode ser campeão brasileiro, né? Só um pode ser campeão da Libertadores. É evidente que uma eliminação precoce, ela causa um barulho muito grande. Se o Flamengo não conseguir o título brasileiro,
e a expectativa é muito grande para que consiga, pelo investimento que está sendo feito, o mundo não pode acabar. E aí é difícil você ter esse equilíbrio. É mais fácil eu falar aqui, sem ser o presidente do Flamengo, sem ser torcedor do Flamengo. É muito mais fácil eu falar aqui que o mundo não pode acabar no caso do Flamengo não conquistar o título brasileiro. Mas não é maluco isso aí? Eu vi uma coluna do Globo que terminava dizendo assim, o título era para tudo se acabar na quarta-feira, porque a participação do Flamengo se encerrou numa quarta-feira. Esse tirado de um verso de Vinícius de Moraes, virou o nome de um samba da Vila Isabel. E eu dizia assim, no fim, a diretoria tem que trabalhar para mostrar que o que acabou na quarta-feira não foi o mundo. E é muito mais complicado no time grande, no time de massa, no time mas não é engraçado, por exemplo, assim, vamos lá, o Everton Ribeiro, 4 anos de contrato. Se no 4º ano for campeão brasileiro, da Libertadores, do 4º, os 3 você não ganhou nada. Tá dentro do planejamento. Olha o que o Patrick tá falando ali, viu? Pode voltar o tweet, porque ele é ilustrativo do momento. Agora que tem a melhor estrutura e o melhor elenco do Brasil, o título é obrigação. Pois é. O torcedor, ele... Não, eu acho que não. Então, isso que eu falo, que é injusto. O Patrick Ribas então, tá ali. O torcedor não vê muito essa coisa do longo prazo, do caminho, do trabalho, Patrick. Do projeto. Então, ele acha que é o seguinte, já tem na mão agora, meu. Eu discordo, ainda mais porque o time já é grande. Sim, sim. O time tem a maior torcida do Brasil. Quem foi campeão... Tem as condições na mão? Por exemplo, esse ano, quem foi campeão carioca? Flamengo. Já conseguiu alguma coisa. Ah, mas é o seguinte, depende de quem ganha é paulistinha, depende de quem ganha é paulistão. Então, depende de quem ganha é carioquinha, depende de quem ganha é cariocão. Pra mim o estadual é importantíssimo. Demar, não é. Calma. Não é, Demar, não é. É melhor você não ganhar nada. Eu prefiro. Eu não prefiro. Eu não prefiro. Pega o caso do Internacional no passado. Legal, ganhou o Campeonato Gaúcho. Rebaixado. Não, mas peraí. Como é que acabou o ano do Colorado? Sim, aí é outra coisa. O cara tava o ano do Flamengo não vai acabar com o rebaixamento. Não vale nada, você não vale joga nada. Esse é o maior você exemplo. ganha, você comemora, mas sem perder Sim, isso é lógico. O que eu tô falando é o seguinte, só pode aumentar a crise. Você não pode balizar, não tô balizando pelo estadual. O que eu tô falando é outra coisa. Tu fala assim, já tem um título. Agora, qual que é o objetivo? Era Libertadores. De repente é o brasileiro. Esse título não existe. Esse título não existe para o torcedor hoje em dia. O torcedor do Flamengo, menos ainda. O torcedor do Flamengo está no outro patamar, Ademar. Sobretudo numa temporada em que, no segundo semestre, 3 títulos importantes serão decididos. Mudou o calendário. Claro. Então, né, pessoal, no segundo seria semestre, eles vão esquecer Copa do Brasil, campeonato. Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ninguém vai lembrar de estadual. O Paulista desapareceu. Então, mas sumiu. O Carioca. Mas aí você Carioca desapareceu. Então vocês estão pensando só nesse ano, cara. É isso que eu tô falando. O planejamento, quando contratou o Diego, contratou o Conca, não foi para um ano. Se os caras ganharem o ano que vem o brasileiro e o outro ano a Libertadores, é o planejamento. Mas ninguém espera também. Então, mas aí é o torcedor. O que eu falo é o seguinte... O dirigente não espera Então, o que eu acho é o seguinte... Quando você o treinador não dura para Quando você contrata jogadores, grandes jogadores por 4 anos, você pode ser campeão, o ano que vem pode ganhar tudo. Não existe planejamento no futebol brasileiro por mais de 8 meses, que é a média. Mas aí não é a visão que o Flamengo está colocando, de saneou o clube, vamos sofrer, não vamos ganhar nada. O planejamento financeiro é outra coisa. Não, futebol. Primeiro você fez o planejamento financeiro, agora você está investindo no futebol. O futebol não pode ser imediato, mas o futebol que seja. Ele é de prazo curto. Eu procuro não ver nesse ponto. Não, mas aí a gente fica na utopia, né? Eu acho o seguinte, você tem a Copa do Brasil, o Flamengo saiu da Libertadores, Copa do Brasil, o Brasileiro, Primeira Liga? Primeira Liga ainda tá. Então, passou de fase. Vamos lá. Ainda tem a Primeira Liga, que talvez seja a última liga esse ano, hein? Então, talvez seja a última. Aí se você não ganhou... Tá com cara.